Olá, professora. Hoje eu vou iniciar a apresentação do trabalho elaborado ao longo de toda a disciplina de resíduos sólidos. O meu grupo, formado pela Adriele, por mim, Ana Heloísa, pela Maria Denise, pela Mariana, a Rafaele, o Renan Gabriel, o Renan Gonçalves e o Rodrigo, elaborou todo o trabalho em cima do consórcio dos municípios paraenses alagados pelo Rio Tocantins, o Comparte. Durante a disciplina, né, esse projeto foi dividido em quatro grandes entregas, e a primeira delas foi onde a gente fez a projeção de quantidade de RSU gerada em cada um dos municípios do consórcio, e também fizemos o dimensionamento do aterro sanitário com e sem o pátio de compostagem. Bom, dentro dessa primeira entrega, o nosso objetivo principal era estimar o crescimento populacional dessas cidades, projetar a geração individual e acumulada de todos os municípios do consórcio de resíduos, né, urbanos, e também dimensionar a infraestrutura que seria necessária para fazer a destinação final desses resíduos com e sem o aterro de compostagem. Como eu já disse, o nosso consórcio é o consórcio Comparte. Dentro dele estão presentes os municípios Nova Ipixuna, Tucuruí, Novo Repartimento, Itupiranga, Jacundá, Breu Branco e Goianésia do Pará. E a análise que a gente fez foi durante 20 anos, iniciando no ano de 2026 e indo até o ano de 2046. Bom, no que diz respeito à metodologia, quando a gente fala sobre a projeção populacional, a gente fez testes utilizando os métodos de projeção aritmética, projeção geométrica, taxa decrescente de crescimento e regressão linear. A base histórica utilizada para todos esses testes foi os censos do IBGE de 2000, 2010 e 2022. E, por fim, o método escolhido foi a regressão linear, porque foi o que melhor se encaixou nos resultados obtidos dentro dos municípios apresentados. Já em relação à geração de resíduos, a gente trabalhou com dados de massa coletada com uma base inicial para o ano de 2026, coletados a partir da base de dados do Sinis, onde a gente tinha uma geração per capita inicial variando de 0,35 quilos de habitante dia até 2,03 quilos habitante dia, a depender do município. E aí, para poder fazer elaborar toda a planilha da geração de resíduos e posteriormente do dimensionamento do aterro, a gente utilizou um fator de correção onde existiu um incremento anual de 1% na geração per capita de RSU de cada um desses municípios. Bom, agora trazendo os resultados desse primeiro projeto de projeção da quantidade de resíduos sólidos urbanos e o aterro sanitário com e sem pátio de compostagem, a gente tem 358.990 habitantes atendidos em 2046, que são os 20 anos de projeção que a gente fez, 3,59 milhões de toneladas acumuladas de resíduos sólidos urbanos nos 20 anos de projeção, e 196 mil toneladas por ano geradas no pico do projeto, que o pico é no último ano da projeção, no caso 2046. Já em relação ao cenário do aterro sanitário com pátio sem compostagem e com compostagem, a gente tem como resultados os parâmetros do projeto, no caso a compactação operacional e a densidade de 0,7 toneladas por metro cúbico, o volume físico requerido de 6,16 milhões de metros cúbicos de vazio, a infraestrutura requerida, com destaque visual, a área do aterro total, né, de 154,10 hectares, e a nota de impacto, um alto consumo de solo regional sem valorização de recursos. Já no cenário B, com compostagem, a gente tem uma premissa gravimétrica de 60% da massa coletada ela é composta por matéria orgânica. Logo, a divisão física de áreas, com destaques visuais, fica com a área do aterro sanitário de 61,64 hectares, com redução de 60%, a área do pátio de compostagem com 4,85 hectares, e uma conclusão técnica é que o desídio de orgânicos ele reduz drasticamente a necessidade da área de aterro e estende a sua vida útil, além de minimizar, né, todos esses problemas que possam vir a surgir nesse aterro.
Agora eu vou apresentar sobre a estimativa de emissão do biogás gerado no aterro sanitário. Nessa etapa do trabalho, o objetivo foi estimar a geração de biogás do aterro sanitário consorciado utilizando o modelo do Landgen. E aí, a partir dessa estimativa, a gente buscou determinar o pico de produção de metano, calcular o potencial de geração de energia elétrica e, por fim, avaliar se existe a viabilidade econômica para o aproveitamento energético desse biogás. Bom, passando para a parte de metodologia, para realizar a estimativa, da quantidade de biogás gerado, a gente utilizou o Landgen, que é um modelo desenvolvido pelo SEPA, e esse modelo ele estima a produção de metano a partir da quantidade de resíduo depositado no aterro ao longo do tempo. E como dados de entrada, a gente utilizou a massa total de resíduos sólidos urbanos dispostos no aterro entre 2026 e 2046, além dos parâmetros como o potencial de geração de metano, a constante de geração K, e também adotamos a taxa de captação do biogás em 50%. E aí, a partir disso, o Landgen ele foi utilizado para estimar a produção anual de metano ao longo da vida útil do aterro, conforme o resultado será apresentado mais adiante. Passando para o cálculo da potência, após obter a estimativa do metano gerado pelo Landgen, a gente calcula o potencial de geração elétrica. E aí, nessa equação, a gente utilizou o volume de metano captado, o poder calorífico inferior do metano, a eficiência elétrica de conversão do motogerador e o número de segundos em um ano. E aí, a partir desses parâmetros, foi possível converter o potencial energético do metano em potência elétrica. E o resultado será apresentado a seguir. Dando continuidade ao Landgen, agora eu vou apresentar os resultados que a gente obteve. Então, a gente pode perceber que nos primeiros anos de operação a gente teve um pico de aproximadamente 1,87 vezes 10 a 7 metros cúbicos por ano de metano. E aí, considerando uma taxa de captação de 50%, a gente estima que cerca de 9,37 vezes 10 a sexta metros cúbicos de metano por ano possam ser efetivamente captados para geração de energia, aproveitamento energético ou queima controlada. Então, a gente consegue observar no gráfico, ele mostra essa evolução ao longo do tempo. A curva preta, ela representa a produção total de gás do aterro, enquanto as demais curvas, elas indicam os componentes que foram gerados. Então, a gente consegue observar que teve uma produção, principalmente nos primeiros anos, uma produção muito grande de metano, que alcança um pico e depois ela vai diminuindo gradativamente. Isso à medida que a matéria orgânica disponível em decomposição, ela vai se esgotando, porque inicialmente tem ali uma grande exposição de resíduos. Então, após estimar o volume captado do metano, a gente consegue calcular a potência elétrica que ele poderia ser gerada a partir desse biogás, com a fórmula que está aí no slide. Então, a gente considera o volume do metano, o poder calorífico inferior dele, o rendimento do motogerador e o número de segundos em um ano. E aí, como parâmetro, a gente adotou 9,87 milhões de metros cúbicos de metano por ano, um poder calorífico de 35,53 megajoules por metro cúbico e uma eficiência de conversão elétrica de 30%, que é um valor compatível com sistemas de geração a biogás. E aí, aplicando esses valores na equação, a gente obteve um resultado de potência estimado a aproximadamente 3.170 kW ou 3,17 megawatts. Então, esse resultado ele demonstra que o recurso do metano, de geração do gás, ele pode ser um recurso energético com potencial para a geração de eletricidade. Em relação à análise de viabilidade econômica, a gente utilizou como critério de referência o estudo de Pecora et al., que avaliou o potencial de geração de energia elétrica a partir de biogás de aterros sanitários no Brasil. Então, segundo esse estudo, o projeto de aproveitamento energético eles tem uma viabilidade econômica se ele atende uma população superior a 200 mil habitantes. E aí, no caso do nosso consórcio, a projeção que a gente fez para 2046 é de atender aproximadamente 358.990 habitantes, que é um valor significativamente mais superior aos 200 mil habitantes. Então, dessa forma, os resultados sugerem que o empreendimento ele possui, sim, condições favoráveis para a implantação de um sistema de aproveitamento energético de biogás gerado no aterro. Agora, dando continuidade à nossa apresentação, a avaliação dos impactos ambientais associados aos gerenciamentos dos RSU do Compart, elas foram realizadas por meio do modelo WARM, que basicamente é o Waste Reduction Model, desenvolvido pela USEPA. Em vez de avaliar só uma forma de gerenciamento, o estudo comparou múltiplos cenários. Ou seja, a gente pegou um cenário base, que se tornou a situação de referência, e com base nisso foram criados cenários alternativos de gerenciamento. Agora, falando sobre o objetivo do modelo WARM, basicamente serviu para comparar os cenários alternativos diretamente com o cenário base, e também identificar qual estratégia de gerenciamento traz melhores resultados ambientais ao consórcio, e a partir dessa comparação, indicar o cenário mais adequado para o comparte.
ou também justificar a manutenção do cenário atual, caso esse mostrasse a melhor opção. Para a parte de metodologia do modelo WARM, primeiro foi feito a definição do cenário base, ou seja, foi definido a partir de uma composição gravimétrica dos RSU, depois atribuída ao consórcio, obtida preferencialmente a partir dos dados de alguns municípios integrantes do Compart. Depois disso, teve a construção dos cenários alternativos, ou seja, cada cenário testa uma estratégia diferente de gerenciamento, ampliando a reciclagem, a compostagem e também outras formas de tratamento. Nessa etapa do trabalho, foi realizada a análise de cenários de gerenciamento de resíduos sólidos utilizando o modelo WARM. Foi realizada a comparação de 4 alternativas para a gestão dos resíduos, avaliando os seguintes indicadores, que é a emissão de gases de efeito estufa e a poupança de energia de acordo com o gerenciamento. Foram criados 4 cenários para serem analisados, que é o primeiro cenário, a etapa de aterro e reciclagem, cenário 2, reciclagem, aterro e compostagem, cenário 3, cenário 4. Nesse cenário, as porcentagens de material destinado a cada um vão ser apresentadas posteriormente. Bom, inicialmente é importante a gente analisar o cenário base, porque ele representa qual é a situação de referência do nosso consórcio. Neles, a gente pode observar que a matéria orgânica corresponde à maior parte da parcela dos resíduos gerados, representando cerca de 51%, enquanto os materiais recicláveis representam aproximadamente 32%. E essa composição, né, ela é importante porque a matéria orgânica é a principal responsável pela geração de metano e chorume nos aterros sanitários. E neste cenário, temos a emissão estimada de aproximadamente 20,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O cenário 1, ele considera apenas uma taxa de reciclagem de 2% do material total, mantendo praticamente todos os resíduos ainda destinados ao aterro sanitário. Como resultado, houve uma redução muito limitada das emissões, com cerca de 2,1 mil toneladas de CO2 equivalentes evitadas. E apesar de representar alguma melhoria em relação ao cenário base, ele ainda não resolve o problema da disposição de matéria orgânica, que continua integralmente destinada ao aterro. Falando agora sobre o cenário 2, ele adota uma estratégia mais robusta, com cerca de 80% dos materiais recicláveis destinado à reciclagem e 80% da matéria orgânica encaminhada para a compostagem. Este cenário apresentou os melhores resultados de todo o estudo e a redução, né, das emissões atingiu aproximadamente 109 mil toneladas de CO2 equivalente, enquanto a economia energética ultrapassou 1,1 milhão de milhões de BTU. Além disso, né, ao desviar a maior parte da matéria orgânica para a compostagem, reduz significativamente a geração de metano e chorume, aumentando também a vida útil do aterro sanitário. Falando agora sobre o cenário 3, ele introduz a incineração como recuperação energética para o aterro. Nesse caso, 10% dos resíduos são reciclados e outros 10% são destinados à incineração. Embora tenha ocorrido a redução das emissões e geração de energia, os resultados foram inferiores ao obtido no cenário 2. Isso acontece porque a matéria orgânica continua sendo aterrada e porque a combustão gera emissões diretas de dióxido de carbono. O cenário 4, ele combina reciclagem, compostagem e incineração. Os resultados foram bastante positivos, apresentando elevada economia energética e significativa redução das emissões. Entretanto, seu desempenho ainda ficou abaixo do cenário 2, devido às emissões associadas à rota térmica e à maior complexidade de operação necessária para implantação e manutenção do sistema. Neste gráfico, é possível comparar diretamente os resultados obtidos em cada cenário e podemos observar claramente que o cenário 2 apresenta maior redução de gases de efeito estufa, seguido pelo cenário 4. Já os cenários 1 e 3 apresentam ganhos ambientais significativamente menores. Dessa forma, os resultados indicam que a combinação entre reciclagem e compostagem é mais eficiente do que estratégias que dependem fortemente da incineração. E com isso,
podemos concluir que o cenário 2 foi selecionado como a melhor alternativa para o consórcio Comparte. Essa escolha se justifica por apresentar maior eficiência energética, a maior redução de emissões de gases de efeito estufa e por atacar diretamente o principal componente dos resíduos gerados, que é a matéria orgânica. Portanto, a adoção de elevados índices de reciclagem e compostagem representa a estratégia mais sustentável e ambientalmente adequada para o gerenciamento regionalizado dos resíduos sólidos urbanos. Olá, gente. Agora eu vou apresentar sobre o trabalho, né, do projeto de aterro sanitário e de gestor anaeróbio de RSO. Esse projeto teve como objetivo desenvolver uma proposta integrada para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do Comparte, e envolvendo o dimensionamento de um aterro sanitário e de um sistema de digestão anaeróbia para a fração orgânica dos resíduos. Bom, o objetivo foi desenvolver uma solução integrada para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos do Comparte, e o estudo buscou dimensionar a área necessária do aterro, projetar também o biodigestor para os resíduos orgânicos e analisar o potencial de recuperação energética do biogás gerado. Agora, falando da metodologia, a metodologia utilizou as projeções de geração de resíduos entre 2026 e 2046. A partir desses dados, foram realizados o dimensionamento do aterro e o cálculo da fração orgânica destinada ao biodigestor. Foram utilizados parâmetros como DQO, tempo de retenção de sólidos e potencial de geração de metano. Agora, falando sobre os resultados do aterro sanitário, né? O dimensionamento mostrou que o aterro teria capacidade para receber aproximadamente 2,47 milhões de metros cúbicos de resíduos ao longo de sua vida útil, e a área necessária foi estimada em 61,64 hectares, permitindo a operação durante 20 anos. Bom, agora falando em relação aos resultados da operação do aterro, como a gente pode ver ali na tabela, com o crescimento da geração de resíduos ao longo dos anos, teve sim um aumento das necessidades operacionais. Então, na tabela a gente consegue ver que o número de trabalhadores aumentou de 9 para 12 e o tempo anual de maquinário também apresentou crescimento. E falando em relação ao dimensionamento do biodigestor, o sistema anaeróbico ele foi dimensionado considerando a fração orgânica dos resíduos sólidos, e o volume total necessário foi de aproximadamente 30 mil metros cúbicos, como a gente consegue ver na tabela também, que foi dividido em 8 reatores para aumentar a flexibilidade operacional. E a partir dos resultados obtidos, a gente consegue observar que a utilização conjunta do aterro sanitário e do digestor anaeróbico apresentou resultados positivos para o gerenciamento dos resíduos sólidos do consórcio Comparte. Então, assim, o desvio da fração orgânica reduz a quantidade de resíduos enviados ao aterro, fazendo com que aumente sua vida útil e também diminua os impactos ambientais. E, além disso, a geração do biogás possibilita a recuperação energética, tornando o sistema mais eficiente e sustentável. E dessa forma, a proposta ela está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos e pode sim representar uma solução adequada para os municípios estudados.